Pessoal, então, na semana passada, a gente viu é, a parte das habitações, dos espaços sociais, né? A parte das salas e das salas de estar e das salas de jantar. Hoje, nós vamos ver os espaços privativos e os espaços de trabalho da casa. Então, a gente vai ver na parte dos espaços privativos os quartos, né? E os quartos e os banheiros, e no parte de trabalho nós vamos ver lavanderia e cozinha, tá? Então, aquele mesmo esqueminha, né, da aula passada, que daí a gente vai analisando os espaços, vendo as medidas, tá, que a gente tem em cada um desses lugares, e que a gente precisa analisar as medidas dos móveis, as disposições que são interessantes, principalmente na cozinha. Então, vamos começar pelos espaços privativos. O objetivo dos espaços privativos é propiciar relaxamento e descanso, né? No caso dos quartos. E nos banheiros, a gente tem as atividades de higiene pessoal. Então, é importante, né? Apesar da gente já saber que a gente tem essas funções nesses espaços, é sempre importante a gente conversar lá com o nosso cliente, analisar o que ele quer ter nesse quarto, para que a gente faça um quarto de tamanho adequado. No quarto, a gente tem a questão de muitas vezes ter closet, e aí não há necessidade de ter guarda-roupa no quarto. Então, não há necessidade do quarto ser tão grande, né? Porque muitas vezes ele só vai ter a cama, os criados e às vezes um painel de TV, se a pessoa quiser ter TV no quarto. Então, é importante que a gente saiba o tamanho da cama que esse cliente quer colocar no quarto, porque isso faz toda a diferença ali, né? Uma cama king totalmente, né, diferente de uma cama da comum, né? Só de casal. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Com o tamanho da cama, se tem guarda-roupa ou não, se vai ter painel de TV ou não. Tem gente que gosta de ter uma poltrona no quarto, né? Ou até mesmo um espaço para a pessoa usar um computador ou até uma penteadeira. Então a gente precisa entender quais as funções, quais as atividades que vão ser realizadas dentro do espaço do quarto. O closet, ele também entra aqui no espaço privativo, né? Mas aí a gente vai dividir em dois ambientes, né? Com funções diferentes. E no caso dos banheiros, né? Basicamente, todos os banheiros vão ter a pia, o vaso sanitário e o chuveiro. Só que muitas vezes, às vezes num banheiro de casal, a gente tem a necessidade de colocar duas cubas, né? Para que eles possam utilizar o banheiro ao mesmo tempo. Tem até alguns que têm dois chuveiros, né? Quando eu estava na faculdade, eu lembro que um professor meu contou que ele fez um projeto de uma casa que tinha o quarto do casal, daí de cada lado, assim, da cabeceira tinha uma porta, né? Aí cada um deles tinha um banheirinho que tinha a cuba e o vaso sanitário separado, e depois os dois banheiros se encontravam no chuveiro. Daí lá tinha dois chuveiros, né? Daí, pelo menos a parte da cuba e do vaso sanitário era separado. É um banheiro, né, que não é muito comum a gente ver, é uma casa bem grande. Então a gente tem que saber das necessidades do nosso cliente, né? O que ele quer, e aí a gente vai projetando de acordo com essas necessidades. Então, a dimensão do banheiro vai depender disso, assim como a dimensão do quarto. Então, é sempre importante a gente levantar quais são as atividades que vão acontecer nesses espaços, mesmo que elas pareçam óbvias, né? Porque muitas vezes, se a gente não pergunta para o cliente, ele também não lembra, acaba não falando, e aí, depois que a gente faz o projeto, que ele vai falar. Então, é importante que a gente já tenha esse cuidado de ir perguntando tudo, né? O que a gente vê que é necessário para o projeto. Então, pessoal, vamos começar pelos dormitórios. Aqui nós temos as referências do paneiro para o dimensionamento da cama. Então, o paneiro faz um dimensionamento considerando as dimensões, né, do corpo humano. E aí a gente teria lá uma largura de 1,52
e um comprimento de 2,13 m, tá? Mas aqui, gente, nas camas, é sempre interessante a gente dar uma olhadinha no básico, né? Que a gente tem de padrão de camas. Cama de casal, a cama queen, a cama king, né? Que é um padrão que a gente já tem das fábricas, né? E no caso da cama de solteiro, pelas dimensões do corpo humano, ele coloca 99,1 aqui de largura e o mesmo comprimento aqui, tá? Então, aqui são as dimensões de acordo com as medidas do corpo, mas se vocês pesquisarem, né, as camas maiores, vocês vão ver que vocês vão encontrar camas mais largas também. E aí, além da gente, né, desenhar lá o tamanho da cama, nós vamos também ter que analisar os espaços em volta da cama, tá? Então, o espaço de circulação. Então, no quarto de casal, né, às vezes tem só lá a cama de solteiro, mas eu preciso ter circulação dos dois lados, né? Não é bom que a cama de casal fique na parede, fica muito desconfortável para uma das pessoas que vai dormir na cama. E no caso da cama de solteiro, às vezes acontece de ter duas camas no mesmo quarto, ou até mesmo o espaço em volta da cama. Aí, no caso da cama de solteiro, não tem problema se ela for um dos lados encostada na parede, porque o acesso é tranquilo. Então, nesse espaço aqui de circulação, a gente tem que considerar várias situações. Então, a gente tem uma zona de circulação, onde as pessoas podem precisar se abaixar, levantar, inclinar, né, para colocar a roupa de cama. Então, esse espaço aqui recomenda-se pelo paneiro de 94 a 99,1 centímetros. Aí depois a gente tem aqui a medida da cama, e aqui também uma medida importante, que é a medida da altura da cama, né? A altura do topo do colchão, que vai ser ali de 45,7 a 55,9, tá? Ai, pulei ali. Então, assim, as camas também, principalmente as camas king, geralmente elas são camas bem altas, né? E que as pessoas às vezes até nem alcançam o pé no chão. Até um ponto importante a se analisar nos quartos, né, ou até no closet, é que muitas vezes a pessoa ela vai, né, precisar sentar ali para colocar o sapato. Às vezes, se a cama é muito grande, é muito alta, né, ela não consegue fazer isso. Então, daí é importante ter algum móvel que pode estar no pé da cama ou no closet, um móvel mais baixo que a pessoa vá sentar para ela conseguir colocar o sapato. Aqui a gente tem uma zona de circulação entre, né, a parede, que é uma obstrução, e a cama. Então, aqui recomenda-se, né, uma medida também de 94 a 99,1, que também é esse espaço para a pessoa se abaixar, para ela levantar, para ela se inclinar, para ela arrumar a cama. Principalmente se for essa cama mais baixa, de 45 a 55,9 centímetros. Se a gente tem uma cama um pouco mais alta, que seria uma cama ali de uns 61 centímetros, o espaço aqui da zona de atividade ou zona de trabalho, ele pode ser um espaço um pouquinho menor, 66 a 76 centímetros, porque a pessoa ela consegue arrumar a cama sem ela ter que se abaixar. Então, daí é um espaço ali, né, para você se inclinar, arrumar a cama. Mas, aqui era a cama mais alta. Mas aí a gente não precisa de a gente pode ter um espaço um pouquinho maior. Então, essa altura, ela é boa para a gente arrumar a cama, porém, o nosso usuário ele não consegue ficar sentado confortavelmente nessa cama. Aqui a gente tem a questão de camas que têm gavetas embaixo. As camas que têm gaveta embaixo, recomenda-se que a gente deixe esse espaço para abrir a gaveta. E as gavetas baixas, para a gente mexer nelas, a gente tem que se abaixar. Então, esse espaço aqui, nessa medida G, seria de 116,8 a 157,5 centímetros.
E aqui, se a gente for ter uma zona de circulação, dependendo, né, de onde for esse quarto, no caso de casa, a gente não tem essa necessidade de uma zona de circulação. Mas se fosse um espaço de um dormitório, por exemplo, daí a gente poderia deixar mais um espaço de circulação aqui, além dessa zona de trabalho ou zona de atividade. Aqui algumas indicações do Bowery para os espaços, né, da cama. Então, o Bowery ele sempre vem com as recomendações de nível mínimo, recomendado e nível ótimo. Então, ele coloca que o nível mínimo para atividade de circulação e de acesso à cama seria ali de 60 centímetros. E também ele coloca aqui na lateral da cama um espaço de circulação e uso do guarda-roupa, tá? Então, para a gente ter, né, o uso do guarda-roupa, 60 centímetros no mínimo, 80 no recomendado e 90 seria o ótimo. Só para acesso à cama, 50 seria o mínimo, 60 o recomendado e 70 seria o ótimo. Aqui tem, né, essa mesma recomendação, porém é para cama de solteiro, daí na cama de solteiro, numa das laterais, não tem essa necessidade, ela pode estar encostada na parede, né? Aqui a gente tem duas camas lado a lado. Não, duas camas não. Aqui a gente tem uma cama baixinha, sabe? Aquelas que ficam embaixo da outra, daí você puxa. Então, nessa cama aqui, a gente teria um espaço entre as duas caminhas ali de 40 a 60 centímetros. E aqui o espaço de acesso à cama e o uso do guarda-roupa. No caso do beliche, a gente tem a mesma situação aqui para acesso ao beliche. E aqui vendo em planta baixa. Então, se for só circulação, ele recomenda 50, 60, 70. Se for circulação mais o uso do guarda-roupa, daí ele recomenda 60, 80 e 90. Aqui também nos dormitórios, né? Todas as vezes que a gente tem gavetas, então incômodas, ou até mesmo no guarda-roupa, a gente tem que analisar o espaço da gaveta, né? Então, esse espaço da gaveta, geralmente ele vai ocupar ali de 40 a 50 centímetros. Só que o que acontece? Uma gaveta alta, a pessoa consegue usar em pé. Então, daí o espacinho aqui utilizado por uma pessoa em pé, de 45,7 centímetros. Agora, a gaveta lá de baixo, não dá para a gente mexer nela em pé, a gente vai ter que abaixar. Então, esse espaço aqui de atividade se torna maior quando a gente tem gavetas baixas. Então, aqui a gente precisaria de um espaço de 106 a 121 centímetros. Aqui a gente tem uma zona de atividade, né, de uma penteadeira, e aqui nós temos uma zona de circulação. Então, se for necessário, né, esse espaço de circulação, a gente vai ter ali essa medida A, né, que é o espaço para sentar, sem uma pessoa circular, de 61 a 71 centímetros. Considerando uma pessoa sentada, mais uma pessoa passando atrás, de 106 a 116 centímetros. E aqui a questão né, do projeto do espaço para as coxas, aqui embaixo da mesa, que ela vai ter ali de 71 a 76 centímetros, tá? Então, aqui, gente, é importante sempre a gente pensar se vai haver essa necessidade de deixar uma zona de circulação. Então, no caso dos quartos, né, numa casa individual, assim, né, uma casa unifamiliar, pode trabalhar com esse mínimo aqui, né, os 61 centímetros, que é o espaço de uma pessoa estar sentada ali, porque ela não vai estar sentada ali o tempo todo e muito menos vai ficar passando alguém atrás dela o tempo todo. Então, a gente pode usar os espaços mínimos. Aqui nós temos as recomendações do Boeri para o uso desse tipo de móvel, né? Então, aqui o guarda-roupa, então ele recomenda deixar em frente ao guarda-roupa de 80 centímetros a 1,20 m. E aqui a gente tem o mesmo desenho, só que em planta.
Se tiver gavetas baixas, ele também faz a mesma recomendação, ó, de 80 a 1,20 m. Aqui também, para cômodas, ele recomenda de 80 a 1 metro. E aqui tem o desenho em planta da cômoda. Beliche, né? O beliche, a gente até teve uma questão na prova, né? Sobre a altura aqui sentado ereto, que vai deixar ali o espaço, né? Para a pessoa poder sentar na cama de baixo. Então, aqui a gente sempre deixa uma folguinha, né? A medida da altura da pessoa sentado ereto seria aqui, e a gente deixa mais um pouquinho. Então, a medida C aqui entre uma cama e a outra seria de 101 a 111 centímetros. E também é importante que a pessoa consiga esticar o braço, né? Então, aqui a gente teria a medida de 71 a 96,5 centímetros. Mas, de qualquer forma, a medida da pessoa sentada é maior do que a medida do braço. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de espaços que estão muito pequenos nessas casinhas. Então, a gente até viu essa casinha aqui num outro slide, né? Então, aqui, esse espaço entre a cômoda e as camas está bem apertadinho. O espaço entre as camas também. O espaço aqui entre a cama e o guarda-roupa. Aqui nesse outro dormitório, né? O espaço de circulação está bem apertado para ir ali para o banheiro. Aqui entre o guarda-roupa e a cama. Aqui tem uma mesinha para sentar, né? Então, quando alguém está sentado, interrompe a passagem, né? Mas aí a gente tem sempre que analisar se há necessidade de passagem ou não. Agora vamos para os banheiros. Então, nos banheiros, uma questão importante é a altura do lavatório, né? A gente pode ter diferentes alturas, dependendo de quem vai usar esse espaço. Então, quando a gente vê aqueles banheiros de pré-escola, né, que é tudo bem pequenininho na medida da criança, é realmente ali pensado para aquela idade, né? Aquele vaso sanitário de tiquinho, a pia pequenininha. Mas no caso da residência, a gente acaba tendo que respeitar ali as pessoas maiores, né? Então, a gente pode ter aqui a bancada da pia, considerando aqui a medida do homem, de 94 a 109,2 centímetros, né? A recomendação. Aqui para a mulher, de 81 a 91 centímetros. E para a criança seria entre 66 e 81 centímetros, que é a altura do cotovelo, tá? Daí a gente vai analisar para aquela família, né, qual seria a medida mais indicada. Aí no banheiro, quando a gente tem lá os lavatórios, a gente tem que analisar se há necessidade de alguém passar atrás ou não. No caso dos banheiros das residências, não tem essa necessidade, tá? Mas às vezes um banheiro público, né, onde vai ter pessoas passando aqui atrás, daí a gente tem que deixar esse espaço de circulação. Então, o espaço de uso aqui é de 45,7, o espaço de circulação de 76,2. E aqui a parte da bancada, né, de 53 a 66 centímetros. Aqui a gente tem, mais uma vez, né, essa zona aqui de circulação, mais a zona de atividade que a gente viu ali. E legal da gente pensar no seguinte, né? Se a gente não for ter a zona de circulação, seria interessante a gente usar essa zona de atividade aqui, porque muitas vezes há necessidade da gente abaixar também para pegar alguma coisa no armário embaixo da pia, ou até mesmo para lavar o banheiro. Então, aqui seria essa medida D de 68,6 centímetros no mínimo, tá? Também tem a questão do espelho, né? Da altura dos olhos. A gente tem que instalar o espelho no lugar correto. E aqui nós temos a medida do box recomendada pelo paneiro. Então, ele recomenda a largura aqui do box, 91,4 centímetros. Então, o chuveiro está aqui, ó. A largura aqui, 91,4. E aqui nós temos 137,2 ao todo.
Porém, ele está recomendando aqui um banquinho para sentar no banheiro, tá vendo aqui quando a gente vem em corte? Então, se a gente não for ter o banquinho, a gente pode trabalhar lá com 106,7, tá? Que seria essa medida C aqui. Aqui nós temos algumas recomendações do Boeri para o tamanho dos lavatórios, né? Então, lavatórios grandes, ele recomenda que a gente tenha pelo menos 60 centímetros em frente ao lavatório, até 80 seria o ótimo. Porque no lavatório grande a gente consegue se abaixar mais para utilizar. Agora, quando a gente tem um lavatório muito pequenininho, a gente já não tem essa necessidade. Então, a gente pode ter uma medida um pouquinho menor aqui, de 50 a 70. Nesse aqui com bancada, segue a mesma recomendação do lavatório grande, tá? E aqui nós temos as alturas de espelho, né? Então, ele recomenda ali que, no mínimo, né, a altura do espelho é 1,20 m e, no máximo, 1,90 m. E ele também recomenda, né, o espaço para entrar no box, que seria um espaço para a pessoa se enxugar, para ela entrar e sair do box, para alguém dar banho numa criança, né? Então, recomenda-se ali para se enxugar 85 centímetros, para dar banho na criança 80, para entrar e sair do box no mínimo 60. E o Boer, ele faz um tamanho de box um pouquinho mais reduzido, né? Geralmente a gente trabalha com o box ali com 90 centímetros, né? Mas ele coloca que o box pode ter 75 no mínimo e recomendado 90. Mas é bem apertado 75, né? Então vamos sempre tentar fazer o box com pelo menos 90 centímetros de largura. E agora vamos para os espaços de trabalho. Nos espaços de trabalho, é importante a questão da organização. E essa organização, ela tem que vir desde a concepção do projeto e ser, assim, a minha linha ali de função nesses espaços, né, de cozinha e lavanderia. As cozinhas e lavanderias também têm a questão de ventilação, de iluminação natural, que são muito importantes. E a gente tem diversos modelos de cozinhas, que eu vou mostrar para vocês uma a uma. Né? Então, a gente tem a em ilha, que é essa daqui que a gente está vendo, mas a gente também tem em linha, em L, em U. Então, depois eu vou mostrar os tipos de cozinhas que a gente tem. Aí a gente vai ter que adaptar sempre o tipo de cozinha ao tamanho do ambiente que eu tenho. Outro ponto importante são os eletrodomésticos, os móveis que eu vou ter nessa cozinha. Então, o fogão, por exemplo, né? O fogão a gente tem os modelos de fogão cooktop e tem o fogão nesse estilo aqui, né? Que já vem com o forno. Então, eu preciso saber do meu cliente que tipo de fogão ele vai querer ter. Se ele quiser um cooktop, né? Vai ficar em cima da bancada, mas ele vai ter um forno separado que eu preciso pôr em algum lugar. Né? Será que ele vai precisar ter exaustor? Será que ele vai ter uma máquina de lavar louça? Ele vai ter micro-ondas? Que tamanho de geladeira que ele vai ter? Né? Vai ter uma duplex ou vai ter uma normal? Muito alta, né? Então eu preciso analisar tudo isso para fazer o meu projeto, né? E ele ficar bem organizado. A lavanderia, muitas vezes até ela é um espaço que a gente acaba não dando tanta atenção na questão do mobiliário, mas a gente pode também fazer um projeto legal para lavanderia. Tem até algumas lavanderias que, quando a gente fecha, assim, nem fica aparecendo, né, nos apartamentos, fica parecendo que é uma paredinha. E aqui a gente tem, ó, nesse exemplo, né, a máquina de lavar fica escondida, a gente tem os espaços para pendurar roupa, que é bem legal, né? Então, onde vai passar roupa, dá para super organizar a lavanderia também. Deixar ela bem bonitinha. Agora vamos falar especificamente da cozinha. Então, eu preciso analisar, né, no espaço o espaço que eu tenho disponível para cada atividade na cozinha, né? O espaço de cozinhar, o espaço de limpeza, o espaço de armazenamento.
E aí eu vou dispor os meus utensílios, né? Próximos de onde eles serão utilizados. Então, aquilo que eu vou usar no fogão tem que estar próximo do fogão. Aquilo que eu vou usar para servir tem que estar mais próximo da saída da cozinha, né? Ou mais perto da mesa, se houver uma mesa na cozinha. Eu posso colocar ganchos, igual vocês estão vendo nessas imagens, para colocar panelas, utensílios que são usados no dia a dia e que daí fica mais rápido e mais prático para a pessoa utilizar. Os talheres sempre ficam ali numa gaveta, que ela, né, num lugar que tem várias gavetas. Essas gavetas de preferência devem estar ali entre fogão e pia, né? Porque é ali que a gente vai cozinhar, fica mais fácil para cozinhar. Então, aqui, né, eu coloquei essas imagens que a gente tem esses exemplos, né? Aqui, tá vendo que a gente tem os potinhos, né, com algumas coisas do dia a dia, os talheres pendurados aqui também. Então, é algo que dá praticidade na cozinha. Na cozinha, como eu falei, muitas vezes a gente tem lá o micro-ondas. No caso, quando a gente tem cooktop, nós também temos um forno. E uma das soluções que a gente encontra é de embutir esses dois elementos, né? A gente faz esse tipo de móvel aqui, né, com os dois elementos embutidos. Ali mais ou menos na altura dos olhos, né? Então, no caso, aqui, quando a gente tem os dois, né, a gente vai ter que fazer a medida ali certinho. Mesa na cozinha, né? Nós estudamos toda a questão de refeição lá na sala de jantar na aula passada, né? Mas as cozinhas também podem receber mesas, né? Que daí a gente tem uma copa. Caso não haja espaço para mesa na cozinha, uma opção que a gente tem são mesas que dá para a gente recolher depois que a gente usa. Então, aqui, ó, a gente tem a máquina de lavar louça, né? Aqui embaixo. E aqui nós temos essa mesinha que ela você puxa, utiliza, depois você guarda. Então ela vai servir para tomar um café da manhã, uma refeição mais rápida, e aí ela não ocupa tanto espaço, não ocupa espaço na hora que ela está fechada. Então, para a gente organizar a nossa cozinha, a gente precisa organizar esses três elementos principais, que são a geladeira, a pia e o fogão. Os três elementos, eles têm que estar próximos, porque a gente pega o alimento que está na geladeira, a gente leva para a pia, a gente prepara esse alimento ali na bancada e a gente vai levar esse elemento para o fogão. Só que é importante que o eletrodoméstico gerador de calor, ele não tenha contato com a geladeira, com o freezer, por conta de economia de energia. Então, se possível, a gente vai evitar o forno ao lado da geladeira, tá? Mas se não tiver jeito, a gente vê bastante assim aquelas, né, aquela coluna com os fornos e do lado a geladeira. A gente pode pôr algum material que seja térmico, né, que tenha um conforto térmico ali, para não passar o calor de um para o outro, seria uma opção, né? Porque às vezes a gente acaba tendo que colocar um ao lado do outro por conta, né, do formato da cozinha. Então, para a gente, né, pensar bem na nossa cozinha, planejar ela direitinho, a gente precisa levar em consideração, né, a função e o espaço que está disponível. Então, a gente vai considerar ali quais são os elementos determinantes que existem nesse espaço e as áreas de circulação. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um projeto de uma cozinha, vamos supor que a gente está fazendo um projeto de interiores, a cozinha ela já está pronta, né? Então, ela já tem os pontos de água, de luz. Então, a gente às vezes fica um pouquinho travado em relação a isso. Quando somos nós que estamos projetando a cozinha desde o início, né? A gente vai ter que pensar em todas essas instalações também, porque isso determina de que maneira aquele espaço vai ser organizado. E essa organização dos três elementos aqui a gente chama de triângulo de trabalho. Então, a cozinha, ela é composta por 5 setores, que seriam os setores de despensa, que é onde a gente coloca todos os itens de consumo, os gêneros alimentícios, né?
mantimentos, pães. Então, aqui, a geladeira, por exemplo, ela entra aqui nessa categoria de despensa, que é onde a gente está guardando a comida. Depois a gente tem uma área de armazenagem, onde a gente vai guardar os utensílios, as louças, os talheres de mesa, né, pequenas peças, tapoeiras, tábuas. Então, eles ficam nesse espaço de armazenagem. A área da pia, a gente tem lá o espaço para higienização dos utensílios, os produtos de limpeza necessários ficam por ali também. Daí a gente tem a área de preparação, né, que é onde a gente precisa ter os itens de talheres de auxílio, tigelas, condimentos, vinagre, óleo. Até a gente tem, quando vai projetar o móvel em si, tem aquela gavetinha, uma portinha de temperos, né? Que é legal também colocar nessa parte. Também é interessante a gente pensar num lugar para colocar os guardanapos, né? Para não ficar solto. E o espaço de cocção, que é o espaço para cozinhar ou assar. Então, aqui a gente tem uma organização desses 5 espaços, né? Aqui, no caso, eles são planejados no sentido horário, da esquerda para a direita. Então, para os destros, essa seria a melhor organização. E para uma pessoa canhota, seria interessante que isso daqui fosse ao contrário. Então, aqui a gente tem o espaço de armazenagem dos alimentos, né? Que é a despensa. Aqui o armazenamento dos pratos que a gente vai comer, talheres de comer, tupperware, essas coisas. Depois a gente tem a área de higienização, que é a pia, um espaço de preparação e o espaço aqui de cocção, né? Que daí a gente pode ter o fogão, os fornos, micro-ondas. Mas a gente nem sempre consegue fazer aquela organização que a gente viu ali. Muitas vezes nós temos cozinhas bem reduzidas, daí não há possibilidade de fazer, né, daquela forma que a gente viu. Então, nós vamos ver aqui, né, todos os tipos de cozinhas que a gente pode ter. Então, a primeira cozinha que a gente tem aqui é a cozinha linear, que hoje em dia a gente vê bastante nos apartamentos, né, os apartamentos menores, que é quando a gente tem todos os móveis na mesma parede. Então, geralmente, a gente vai optar por esse tipo de cozinha. Opa, meu Deus, como eu fiz isso? A gente vai optar por esse tipo de cozinha quando o formato do ambiente é estreito e alongado. E aí não dá para a gente ter móveis dos dois lados. Então, nesse caso, a gente não consegue ter o triângulo do trabalho, porque os 3 elementos estão na mesma bancada. Mas a gente deve sempre organizar eles de maneira funcional. A gente nunca vai colocar a geladeira no meio dos dois, né? A geladeira fica em um dos cantos. E aqui, fogão e pia. A pia é mais interessante que ela fique ao meio, tá? Mas se não for possível, né, o fogão ficar aqui no meio também não tem tanto problema, tá? Mas essa daqui seria a melhor organização que a gente tem. Até porque a gente quer que o fogão fique mais distante da geladeira por uma questão de economia de energia. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de cozinhas lineares. Então, eu tenho lá, né, a geladeira, a pia, o fogão. E aqui a máquina de lavar louça. Aqui eu tenho também geladeira, pia, fogão. Aqui a área dos fornos, fogão top, pia, máquina de lavar louça e geladeira. Aqui geladeira, pia, fogão. E essa aqui já emenda também ali a área de lavanderia, né? Tanque e a máquina de lavar roupa. Aí a gente tem a cozinha linear com ilha, onde já é possível a gente criar, né, o triângulo diferente ali da linear normal. Então a cozinha que tem ilha, ela tem as 2 bancadas de trabalho. Uma bancada linear, que geralmente fica a pia e a geladeira, que vão estar encostadas na parede, e a outra bancada paralela, onde fica o fogão ou o cooktop. E aí, entre as bancadas, a gente tem o espaço de circulação. Essa bancada que fica
voltada, né, para o outro ambiente, ali onde fica o fogão, é possível que a gente faça uma mesa de refeições nela também, né? Porém, se for possível, né, a gente poderia até trazer a pia para essa bancada, mas nem sempre é possível fazer essa instalação. Então, pia e fogão lado a lado funcionam muito bem, né? Então, quando a pia fica em uma bancada e o fogão na outra, acaba muitas vezes, né, a gente vai ter que levar, né, as coisas de uma bancada para outra. Então, se possível, pia e fogão também podem ficar na mesma bancada. Então, esse tipo de cozinha é aquela cozinha que a gente chama de cozinha gourmet, né? Que a gente tem a possibilidade de quem está cozinhando interagir com os convidados, né? Então, e os convidados veem a pessoa cozinhando ali, né? Então, é bastante utilizado esse tipo de cozinha, né? Que seria essa configuração aqui. Então, geladeira e pia de um lado e o fogão do outro. Então, há a possibilidade, né, de pôr a pia também nessa bancada, se a instalação permitir. E aqui nas imagens a gente vê, ó. Então, a pia está lá atrás. Aqui a gente tem os fornos. E aqui a gente tem a geladeira. E aqui nós temos o fogão, daí com o exaustor. Aqui a gente tem o que eu falei, que é a mesinha para as pessoas sentarem, né, fazerem a refeição aqui também. Então tem essa interação entre quem está cozinhando e quem está de convidado ali. Aqui essa outra a gente tem lá ó, a geladeira no fundo, a pia aqui e aqui nós também temos, né, o fogão com o exaustor, né, e aqui a gente também tem uma bancadinha mais alta nesse caso, e daí a gente precisa ter as banquetinhas, né, mais altas também. Nesse caso aqui, tá vendo que é mais baixinho? É numa altura de mesa e a gente tem cadeiras da altura normal. Eu acho bem mais confortável essa situação aqui de cadeira, né, do que ficar sentado no banquinho. É um pouco desconfortável. Aí a gente tem a configuração de cozinha paralela ou também pode ser chamada de cozinha com corredor, que é quando a gente tem as duas bancadas, uma de frente com a outra, mas não há essa interação com o outro ambiente, então não é aberto de nenhum dos lados. Então aqui a gente tem cozinhas também estreitas, né? E alongadas, mas não tão estreitas para ter que fazer bancada de um lado só. Essa cozinha em paralela, ela permite a gente distribuir bem as tarefas. Então, aqui fica o fogão e a pia, e do outro lado a geladeira. Então, sempre que possível, né, a gente deve fazer essa configuração. É, então, eu consigo ter, né, uma área de circulação, uma área de atividade e distribuir bem os meus 3 pontos. Então, aqui nós temos não tá igualzinho ali no desenho, né? Mas a gente tem a área de higienização de um lado, pia, máquina de lavar louça, e do outro lado nós temos o fogão e aqui a geladeira. Mas vejam que os dois estão distantes. Nessa aqui a gente tem o fogão aqui e a pia aqui, e nós temos a geladeira do outro lado. E aqui nós temos aquela torre que eu falei com forno e micro-ondas. Depois a gente tem a cozinha em U, né? Que seria essa configuração aqui. A cozinha em U, a gente tem 3 paredes. Nas 3 paredes a gente tem bancada. Nesse caso aqui, seria assim a melhor distribuição que nós temos da cozinha. Por quê? Eu fico com os 3 elementos num formato de triângulo e eu fico com bastante bancada de apoio em volta deles, né? Então, eu tenho a pia, daí eu tenho o fogão aqui e a geladeira aqui, e eu tenho bastante bancada. Então, aqui, para a gente fazer esse tipo de configuração, a cozinha ela não pode ser tão estreita como no exemplo anterior, tem que ser um pouco mais larga aqui. E aí ela permite essa zona de tarefa maior. Fica uma circulação boa, né? Os móveis ficam bem distribuídos. Então, essa configuração aqui é bem interessante. Aqui nós temos algumas imagens, ó. Eu tenho fogão aqui numa bancada, pia naquela bancada e geladeira aqui.
né? Com o forno aqui e a máquina de lavar louça aqui. Nessa outra aqui embaixo, nós temos o fogão de um lado, pia ali no canto e geladeira aqui. Aqui nós temos fogão, pia e geladeira. Então, é uma configuração bem legal para a gente fazer, quando a cozinha permite, né? E nós temos a cozinha também em formato de L, onde eu tenho, né, as bancadas com, né, formando a letra L. Então, eu tenho duas paredes que vão ter os móveis encostados nelas. Essa cozinha, ela também precisa ser uma cozinha mais larga, não pode ser uma cozinha muito estreita. Também dá para distribuir no formato de triângulo, né? E nesse tipo de cozinha, muitas vezes a gente tem uma mesa, né? O que dá uma configuração daí de uma copa. Então a gente vai pôr fogão e pia de um lado e geladeira do outro, de preferência. Aqui nós temos algumas imagens, né? Então eu tenho aqui o formatinho em L, fogão aqui, pia aqui, aqui não dá para ver geladeira, né? Mas tá mais para cá. E aqui tem a mesinha, tá vendo? Aqui nós temos fogão, pia, geladeira e os fornos. E aqui nós temos uma bancada. Aqui, fogão, pia, geladeira. E aqui também a geladeira tá aqui, a pia aqui, o fogão tá ali no canto, né? O micro-ondas e o forno. E aqui nós temos essa bancada. Então, essa cozinha me dá essa possibilidade também de colocar a mesa de refeição. Além dessa questão da configuração da cozinha, a gente também tem que analisar a altura da bancada de trabalho, os espaços livres entre os armários dos eletrodomésticos, o acesso aos armários altos que ficam acima da cabeça, a visibilidade, se for necessária, né, para a gente poder ver o que a gente está fazendo ali na bancada. Então, para a gente estabelecer os espaços adequados entre as bancadas, a gente precisa analisar a largura corporal máxima, né, das pessoas e as projeções dos eletrodomésticos. Então, a gente sempre tem que lembrar da porta da geladeira, da porta dos armários, da abertura de gaveta. São todos elementos que vão invadir os espaços aonde a gente poderia estar circulando, né? Então, a porta do micro-ondas, a porta do forno, né? São todos elementos que vão ocupar algum espaço ali da casa. Então, geralmente, o problema da cozinha é o quê? Bancada que é muito alta ou muito baixa, né? Geralmente, elas têm uma medida mais baixa. Prateleiras e armários altos, inacessíveis para pessoas mais baixas, ou até mesmo no caso de uma pessoa com deficiência. Imaginem para uma pessoa, né, que fica na cadeira de rodas, quando ela tem uma cozinha comum, né? É muito difícil para ela poder alcançar os elementos da cozinha. Espaços muito pequenos que prejudicam a circulação, organização sem considerar a análise da tarefa. Então, na cozinha, nós temos aqui algumas recomendações do paneiro, né, para os espaços. Então, recomenda-se aqui, entre as duas bancadas, uma medida de 1,5 m, tá? Mas essa medida de 1,5 m, ela está servindo ali para um espaço de atividade, né, que seria essa medida D aqui. Uma zona de trabalho, onde eu posso abrir gaveta, abrir portas e tal, e uma zona de circulação, tá? Não necessariamente a gente precisa dessa zona de circulação. Sem a zona de circulação, a gente vai usar a medida B aqui, que seria de pelo menos 1,20 m, tá? E essa medida C aqui, né, que é a medida da largura corporal máxima de 61 a 76 centímetros. Então, a gente vai sempre analisar ali qual é a necessidade real da minha cozinha, né? Então, o paneiro recomenda aqui, ó, a zona de trabalho, sem circulação, 1,20 m, mais ou menos. Questão de armários, né? Alcance vertical. A gente vai sempre pensar no alcance da mulher menor, tá? Onde ela alcança, todas as outras pessoas alcançam. É claro que, gente, pode acontecer, às vezes, eu precisar fazer um armário até o teto, porque eu não tenho muito espaço.
Mas a primeira prateleira, que ela vai ser de acesso, um acesso mais do dia a dia, é importante que ela tenha a medida, né, ali do alcance corporal máximo da mulher. Então, seria essa medida aqui, no armário baixo, 1,82 m, né, 0,9 centímetros, tá? Para que a gente tenha esse alcance. O que mais tem nessa daqui? O armário baixo aqui, a medida N, cadê? Essa medida aqui, a gente tem uma recomendação ali de 88,9 a 91,4 centímetros. E um ponto importante, gente. Quando a gente tem o alcance da prateleira, igual nessa parte do desenho aqui, ó, tá vendo que a bancada ela não veio para frente do armário aqui de cima? Aqui a gente consegue ter um alcance mais alto. Quando tem a bancada aqui atrapalhando, né, a pessoa alcançar, daí a prateleira ela tem que ser um pouquinho mais baixa. Então, 1,82,9 seria se a bancada ela não viesse tão para frente, ela ficasse alinhada com o armário. E 1,75 se a bancada vem aqui para frente. Aqui também a gente tem a questão, né, de balcões, que daí a gente vai utilizar as medidas, como a gente viu na sala de jantar ali, né, para cada pessoa, de 76,2. A altura do balcão, se ela for acompanhar a altura da pia, né, 91,4. Mas essa altura de balcão, as pessoas vão ter que usar banquetas, tá? Tem que ter apoio para o pé, não dá para usar cadeira. E aqui a bancada de trabalho. Acho que eu até comentei com vocês alguma coisa da bancada de trabalho lá no primeiro bimestre, que quando a gente for ter algo em cima da mesa, né, que é uma tigela, uma coisa assim, a gente pode fazer uma bancadinha um pouquinho mais baixa ali, ó, de 81 centímetros, porque senão a gente acaba ficando com os braços erguidos para realizar a atividade nessa bancada. Aqui nós temos a questão, né, das zonas de trabalho nas bancadas para a pessoa utilizar em pé. Então, aqui nós temos a zona de trabalho principal da bancada, que é menorzinha, que seria essa área de trabalho imediata, bem na frente do usuário. Então, ela vai ter ali 45,7 de profundidade e 76,6 aqui de largura. Então, seria o espaço que a pessoa, ela sem se mexer ali, né, sem mexer o tronco, ela vai utilizar para fazer a sua para preparar uma refeição, por exemplo. E aí a gente tem aqui nas laterais o perímetro externo, que seria uma medida de alcance, né? Também, que seria daí uma medida ali de 106,7, tá? Não adianta a gente fazer também uma bancada muito maior que isso, porque daí a pessoa não vai, ela vai ter que se movimentar muito para utilizar. Aqui nós temos, né, a questão da área da pia. Então, se a gente for ter lavadora de louça, é muito importante que a gente analise a área que essa lavadora vai utilizar quando ela estiver aberta, né? E aí a gente tem que deixar aqui 45,7, que é o espaço para a pessoa poder utilizar, né, a máquina de lavar louça, sendo que ela também pode usar, né, aqui lateralmente, mas de qualquer forma tem que deixar esse espaço aqui. A altura da bancada da pia, né? Aquela mesma medida que a gente viu ali, de 88,9 a 91,4. E nesse espaço que a gente tem bancada e a gente tem um armário alto aqui, né? Um armário suspenso, é importante que a gente tenha uma medida ali entre a pia e o armário de cima, de mais ou menos 55,9 centímetros, tá? Seria o mínimo. Aqui a gente tem algumas outras questões em relação ao forno, né? A gente precisa pensar na abertura também desses elementos. Então, no caso aqui, nós temos essa medida A, que seria uma distância entre eletrodomésticos, né? Então, aqui seria de 1,20 m, que foi aquela medida que a gente viu lá atrás. E os espaços de zona de trabalho, né? Para o forno, aqui, para o fogão,
seria a medida de 1 metro, pelo menos. Só que essa medida de 1 metro, ela não permite a circulação, né? E nem permite que eu tenha eletrodomésticos dos dois lados e que a gente possa abrir os dois ao mesmo tempo. Daí tem que ser 1,20 m. Aqui, mais algumas atividades, né? Então, aqui, ó, tá abrindo o forno, uma pessoa passando, aqui tá, né, utilizando uma outra bancada. Então, essa medida de 1,01 m aqui, ela permite que uma pessoa utilize a cozinha ali sozinha, sem as outras pessoas circulando, sem abrir outras coisas do outro lado. E 1,20 m já permite um uso, né, dos dois lados. O Bauer, ele recomenda aqui para abertura de fogão e forno, pelo menos 1 metro em frente, né, ao forno. 1,10 m seria o recomendado e 1,20 m o ótimo. Se o forno for alto, daí a pessoa não precisa baixar, né? Daí pode ser um pouquinho menor. Então, o nível mínimo 70 e o recomendado 80. Geladeira, né? Na geladeira a gente tem a abertura da porta dela. Então, no mínimo 70 centímetros em frente à geladeira e o recomendado 1 metro. Em frente à bancada da pia, né? Ele recomenda ali pelo menos 40 centímetros e até 60. Então, só que essa medida aqui seria a área para o trabalho em pé, sem considerar circulação, né? Para a pessoa poder abaixar para utilizar os armários baixos aqui, ele recomenda que a gente deixe de 80 centímetros a 1 metro. E aqui também, né, utilizando a pia da cozinha, de 40 a 60, tá? Então, esses espaços aqui de 40 a 60, ele está considerando só a pessoa utilizando a pia, né, sem espaço de circulação, espaço para baixar. E agora, para a gente finalizar a área de serviço. A área de serviço, mais tranquilinho. A gente vai ter o tanque, né? E a gente vai ter a máquina de lavar roupa, secadora, né? Aí vai depender do projeto. A gente pode ter também um lugar para passar roupa, né? Então, aqui nós temos algumas medidas de tanques, né? Dessa autora aqui, que é Emily Pronk. Então, tem algumas medidas de tanque, altura de tanque recomendada, mesas de apoio, né? A lavadora, a secadora. Então, a torneira, né? Medida de torneira baixa. E aqui a gente tem algumas recomendações do Bowery. Então, em frente ao tanque, ele recomenda no mínimo 60 centímetros, 70 ou 80 no máximo. Então, vejam que quando a pessoa vai usar o tanque, ela se curva, né, um pouco à frente. Quando ela vai passar roupa, o ideal é que ela esteja, né, com as costas eretas. Então, o espaço é um pouquinho menor. Então, ele recomenda no mínimo 50 e o recomendado aqui 60. E ele também faz essa recomendação do varal suspenso, né? O varal suspenso ele tem que ficar no mínimo a 1,90 m, né? Aqui, para a pessoa poder passar embaixo dele, né? E o espaço em frente a ele de 40 a 60 centímetros. Bom, gente, então por hoje é isso que eu tenho para passar para vocês. A gente termina aqui daí todos os espaços da casa, né? Que a gente precisava ver. E daí a gente vai ter o feriado, né? Na aula que vem, no dia 2. E daí na outra semana a gente tem a aulinha sobre acessibilidade, né? No dia 9. Tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida sobre o trabalho.